Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como investir R$ 500 mil em renda fixa, pensando agora já no ano de 2025. Então, se tu quer saber no detalhe como que eu investiria e como que a gente investe para os nossos clientes aqui na consultoria de investimentos da Musa Capital, fica nesse vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, quando a gente está pensando em montar uma carteira de investimentos, a gente precisa entender o perfil de investidor daquela pessoa que está por trás e também os objetivos financeiros dela, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar um perfil conservador. Para começar, a primeira questão que a gente precisa definir é quanto que a gente vai precisar da nossa carteira de investimentos, da nossa parcela de renda fixa ter de liquidez diária, ou seja, quanto que a gente precisa ter na nossa reserva de emergência. Para fazer esse cálculo, normalmente a gente utiliza a métrica de 6 a 12 meses dos custos mensais. Nesse exemplo, eu vou utilizar uma pessoa de 50 anos e que tem um custo mensal de R$ 10 mil. Nesse caso, como ele é um profissional CLT, a gente vai considerar 6 meses para a reserva de emergência, o que daria em torno de R$ 60 mil. Então, vamos direto aqui para a minha planilha para a gente começar a fazer algumas análises. Vamos lá aqui para o meu Excel. Considerando um perfil conservador, tá? Via de regra, né, considerando a nossa estratégia aqui na Musa Capital, a gente teria uma carteira similar a essa que está aqui na tela, em torno de 70% em renda fixa, 25% em fundos multimercados e no máximo 5% em renda variável. Poderia ter zero em renda variável e chegar no máximo a 5%. Como tu viu no título desse vídeo, eu vou falar como que eu investiria a parcela de renda fixa desse cliente, né, desse investidor, tá? O patrimônio dele é R$ 715 mil, 70% disso está em renda fixa, que vai dar aqui em torno de R$ 500 mil. Qual que foi a primeira informação que a gente teve? Ele precisa ter uma reserva de emergência de 6 meses dos seus custos mensais, que é 10 mil. Então, 10 mil vezes 6, 60 mil, tá? A parte de reserva de emergência, tá? Olha só, que está aqui no meu Excel, ela seria pelo menos 60 mil. No caso aqui, para arredondar, eu vou colocar 10% da carteira em reserva de emergência, o que vai dar 71.500, considerando que o patrimônio total dele é 715 mil. Beleza? Mas onde que eu investiria a reserva de emergência? A primeira opção, a gente pode utilizar aqui o próprio Tesouro Selic, né, que é um investimento bem conservador, tem liquidez diária e vai estar tendo a rentabilidade do CDI. A gente também poderia utilizar fundos DI, CDBs de liquidez diária, etc. Seria alguma das opções. Depois, a gente já fechou a reserva de emergência, que é o primeiro objetivo, a gente vai para uma outra parcela da nossa carteira de renda fixa. E aqui a gente vai entrar em ativos de crédito privado, tá? Normalmente aqui na consultoria de investimentos, a gente utiliza alguns fundos de investimento de crédito privado que tem uma liquidez em até 30, no máximo 45 dias e que vão ter um objetivo de rentabilidade na casa de 110, 120, talvez 130% do CDI, dependendo o período, tá? Então, 30% da nossa carteira seria alocada aqui em ativos de crédito privado, majoritariamente em fundos, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, trouxe um exemplo para a gente olhar nesse vídeo. Um dos fundos que a gente utiliza aqui dentro da nossa classe de crédito privado é o fundo Sparta Top Renda Fixa, né? Como vocês podem ver aqui, ó, é um fundo que vem tendo um desempenho acima do CDI, né? A gente consegue ver o desempenho dele aqui e basicamente ele está comprando títulos privados de grandes empresas. Então aqui, como a gente vê na própria lâmina do fundo, né, a gente tem Petrobras, Porto Seguro, Itaú, Safra, Localiza, etc. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, mas é como a gente faria, né, uma montagem de carteira, uma estratégia pensando aqui na classe de renda fixa. Então, fechamos aqui primeiro a nossa reserva de emergência. Depois, a gente fechou a parte de crédito privado. Aqui na parte de crédito privado, normalmente na nossa estratégia, a gente utiliza 3 a 4 fundos de crédito privado. Eu mostrei um como exemplo aqui para vocês. A gente também pode incluir algum ativo de crédito privado diretamente, debêntures, CRIs, CRAs. E depois a gente vai para mais 30%. Então, a gente já fechou aqui 40%, ainda falta 30% para a gente fechar os 70% da nossa carteira em renda fixa. E aí, aqui a gente vai entrar numa parte de crédito bancário, que aqui entram os ativos emitidos por bancos ou por instituições financeiras, normalmente CDBs, LCIs e LCAs,
que são ativos que têm a garantia do FGC. Tá? Como que a gente vai fazer essa divisão? 10% a gente vai alocar em títulos pós-fixados, ou seja, ativos que rendem com base no CDI, com base na Selic. 10% a gente vai alocar em títulos pré-fixados, que são aqueles ativos que têm uma taxa fixa, que no momento da compra a gente já sabe quanto que ele vai render. E 10% a gente vai alocar em títulos indexados à inflação, os títulos IPCA+, tá? E aí aqui, por que a gente vai fazer essa divisão? Basicamente, porque a gente não tem como prever como que vai ser o cenário daqui para frente. Mas quando a gente tem esses 3 ativos na carteira, a gente consegue se beneficiar nos momentos onde o juro sobe, nos ativos pós-fixados. A gente consegue se beneficiar quando o juro cai e a gente tem um título pré-fixado numa taxa acima do CDI. E também em momentos onde a inflação sobe, a gente também vai ter esse ganho nos nossos títulos indexados à inflação, os títulos IPCA+. Então, a gente tendo essas 3 pontas na carteira, a gente vai conseguir ter uma boa rentabilidade independente do cenário. Um ponto importante aqui é que nessa parte da carteira, de 30% aqui em ativos bancários, a gente vai ter uma liquidez aí normalmente entre 2 a 5 anos. A gente precisa pegar períodos maiores para que a gente possa garantir boas taxas e também contar com a melhor taxa, né, na questão do imposto de renda. Então, depois de 2 anos, né, seguindo a tabela regressiva, a gente cai aí numa faixa de 15% de imposto sobre a renda fixa, né, nos títulos de renda fixa. Então, pessoal, aqui seria um pouquinho de como que a gente faria essa divisão. Obviamente que a gente ainda precisaria entender quais os bancos emissores dos CDBs que a gente vai alocar, cuidar os limites do FGC e aí ir fazendo uma boa diversificação. Aqui no nosso trabalho de consultoria de investimentos na Musa Capital, a gente sempre monta essas carteiras personalizadas para os nossos clientes, entra em mais aprofundado aqui nos ativos, né? Vai pensar a diversificação, vai adaptar com os objetivos do nosso cliente, mas no vídeo eu quis te trazer uma ideia de como que a gente poderia fazer isso pensando agora em 2025. E obviamente que se tu é um investidor que tem mais de 300 mil reais, quer ter um trabalho de consultoria de investimentos independente, personalizada, assim como eu estou te mostrando, mas que a gente possa entrar muito mais no detalhe dos teus objetivos e da tua carteira de investimentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que tu possa acessar o nosso site, entender como funciona a nossa consultoria e entrar em contato com a gente. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo que eu vou te responder e deixa a tua curtida aqui no vídeo. Obrigado e até a próxima.